Vamos ao que interessa. Mesmo promovendo campanhas contra o PL das fake news, o Google avisou que não é contra uma regulação das Big Techs no país. Durante um evento, Fábio Coelho, que também é vice-presidente global do Google, acrescentou que a empresa tem conversado regularmente com parlamentares e com a Anatel. Negão, vou começar com você, porque o Google pela primeira vez se manifestou. É um bom sinal. É um bom sinal, mas eu acho que o Google ainda não entendeu o que está rolando aqui no Brasil. O que está rolando aqui no Brasil é muito mais do que só querer saber o que acontece ou não acontece na internet. É mais um meio de calar. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo isso até com a nossa própria rádio e com outros influenciadores aí que já tiveram contas tiradas do ar. Tem uns que você, que é brasileiro, não consegue assistir eles. É muito mais. Nós aqui no Brasil já temos muitas... O Felipe está aqui, ele é advogado, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Nós já temos muitas leis aqui. Eu acho que se a gente fosse pensar em alguma regulamentação, a gente poderia muito pensar na facilidade que pessoas têm de fazer perfis fakes e atacar outras pessoas. Eu acho que esse era um ponto em que podia ser conversado e esse ponto não é conversado. O perfil fake não é conversado, muito pelo contrário, é conversado sobre o perfil já existente. É conversado sobre o perfil do Alessandro, é conversado sobre o perfil da Carol Corimbaba, do Palumbo, do Felipe, do Rodolfo, mas não do perfil fake que muitas vezes se juntam com outros muitos perfis fakes para atacar alguém. Os governantes, os nossos deputados, os nossos políticos deveriam estar debruçados em cima desses perfis, porque são esses perfis que fazem apologia a tudo que há de ruim. A gente está vendo agora nesses últimos 15 dias o tanto de denúncias, o tanto de gente que foi presa justamente por se fortalecer dessa história do perfil fake. E usando também muitos perfis fakes que você acaba bombardeando alguns perfis existentes, esses sim, às vezes não verificados, porque existe cada plataforma tem sua regulamentação para verificar, mas de perfis de gente que todo mundo sabe quem é aquela pessoa, de quem é realmente aquele perfil, e você usa esses perfis fakes para atacar essas pessoas como se fosse uma gangue. Eu acho que a única coisa que para mim falta no que hoje a gente já tem nas leis, e isso não tem nas leis, é uma facilitação das plataformas em dizer quem são esses perfis ou tirar esses perfis do ar. Entendeu? Quando for ali flagrante que eles estão cometendo esse tipo de crime. Perfeito. Meu amigo Felipe Monteiro, só olha para mim aqui e não precisa falar nada. Parabéns. Bom, eu vejo como positivo o Google sinalizando, porque antes era só uma nota de esclarecimento. Agora o presidente da corporação, Fábio Coelho, veio a público e já deu uma declaração. Ou seja, é um passo de formiga, mas ainda assim é um passo. Rodolfo, eu vejo essa declaração do presidente do Google como uma declaração normal. Ninguém é contra a regulação. O pessoal é contra e discute o conteúdo da regulação. Por exemplo, te dou um exemplo concreto. Isso, por exemplo. Um exemplo concreto, né? Por que a necessidade de regular as mídias sociais? Porque não dá, por exemplo, para ficar na mão das Big Techs, por meio do algoritmo, calar aquelas pessoas que eles querem calar e dar voz àquelas pessoas que eles querem dar vozes. Não dá para deixar na mão das Big Techs, por exemplo, cancelar pessoas da direita pela livre vontade deles, né? E durante as eleições, a gente viu isso acontecer claramente. Eu vi até recentemente uma pessoa da direita, um influencer da direita, por exemplo, falando que recebeu uma notificação do Instagram, dizendo que a conta dele iria ser cancelada por conta da divulgação da fake news. Quando você não regula, o que você faz é deixar na mão de uma entidade privada que é forte a escolha de que ela vai dar voz e de que ela não vai dar voz, de que ela vai cancelar e de quem ela não vai cancelar, né? E isso é muito ruim para a democracia. Na democracia, você tem que ter instrumentos para dar vozes iguais a todo mundo que queira se manifestar. E sem a regulação, né, você não limita esses poderes da Big Techs. E o mundo todo está discutindo isso. Exatamente. A Europa está discutindo isso, os Estados Unidos está discutindo isso. E o Brasil, quando ele fala que ele é contra a regulação, simplesmente por ser contra a regulação, ou para levantar a bandeira da liberdade da expressão, ele está indo na contramão do mundo, né? Há necessidade de regular mídias sociais, não para prejudicar a liberdade de expressão, mas para dar mais liberdade de expressão para as pessoas.
Isso vai ser feito com a regulação da mídia, impedir abuso da Big Techs, não é? Então, o presidente do Google está indo nessa linha. Eu vou colocar todo mundo na mesa aqui e depois eu vou abrir para o debate, porque eu tenho um questionamento sobre isso. eu já queria falar. Que eu tenho um questionamento sobre isso, tá bom? Porque nós temos a LGBT, então a gente não pode esquecer disso, tá? Nós temos ela que tem que atuar aí. Mas, Carol, recentemente, eu tenho um amigo, Marcelo Bella, acho que todo mundo conhece aqui o Marcelo Bella, o dono da Black School. Ele esteve na China. E ontem eu estive em reunião com ele. Ele voltou da China, ficou 15 dias na China. Voltou ontem, eu tive uma reunião com ele. Eu falei, como que tá lá? Como que são as coisas na China, né? Como que funcionam as coisas lá? Ele falou, cara, lá as mídias sociais são... qual que é o termo que eu uso aqui? Reguladas, não é? Travadas. Não, existe uma regulação de mídias sociais lá. Lá as pessoas, elas não fazem nada sem não serem observadas. Lá a pessoa falou um negócio, já sabe quem é. Só para você ter noção, tipo, e será que isso é um avanço da tecnologia, viver nessa redoma, ou será que a gente está vivendo um país de liberdade, onde a gente quer ter liberdade para todas as coisas ao esmo, assim? É o monitoramento do Estado, né, Rodolfo? É o avanço da tecnologia, mas é o retrocesso da democracia, né, Rodolfo? Eu fui para a China também há cerca de 8 anos atrás. E, na verdade, tudo é regulado lá. Hoje em dia, na verdade, você anda nas ruas, na China e por... Só um segundo, é regulação mesmo. É regulação, exatamente. Inclusive, você anda nas ruas lá na China e tem reconhecimento facial de todo mundo, todo cidadão. Por um lado, da segurança é muito bom, mas tem uma invasão ali. Mas assim, na China é uma ditadura, então você não tem muita discussão, né? Eu lembro que quando eu estava lá, eu perguntei para a guia turística, né, sobre, sempre gostando muito de política, como é que funcionavam as coisas, na maior inocência. E ela já virou para mim e falou, por que você está me perguntando isso? Eu falei, gente, agora pronto, morri, né? Porque eu estou num lugar, num país ditador, eu estava querendo saber e é assim, eles são... Realmente é muito difícil você discutir política ali dentro, mas é um país que economicamente está indo muito bem. Por isso que ninguém foi para cima da China, né? Mas voltando para essa questão das fake news, eu também acredito que tudo deve ser regulado, até principalmente as empresas estrangeiras aqui, até porque pode virar um limbo, pode virar contra nós, algo que não é regulado. Só que a linha entre a regulação e a censura é extremamente tênue. E é aí que mora o problema. Se não tivesse um problema, a gente não estaria discutindo aqui, o mundo não estaria discutindo aqui. Até onde vai a regulação e onde começa a censura, né? Até onde que você pode limitar a voz do outro. É importante que haja regulação, eu também sou a favor. Mas tem outro ponto aí também, que o Google fez esse pronunciamento natural. E olha, eu falo que eu não sou contra o que o Google fez, não. Vocês lembram quando a gente, naquela época da PL das fake news, quando a gente ia colocar ali debaixo da barra de busca, estava escrito claramente ali que o Google era contra e indicava artigos. Durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo, um dia, nem sei se foi um dia. Mas eu não sou contra. Uma empresa privada, eu acho que eles têm o direito de fazer isso, apesar do alcance que eles têm de manipular a cabeça das pessoas. Eu não acho que chega nesse nível, mas eu não achei ruim que eles fizeram, não. Como eu não acharia se fosse pro outro lado, se eles fossem a favor também, uma empresa privada, eles têm que colocar a opinião deles lá. Mas não é o que o Estado quer, acho ruim. E tem a responsabilização dos executivos. Esse era um ponto que eu queria colocar aí, porque o nome, ele é vice-presidente também, o Fábio Coelho, né? Ele também é vice-presidente do Google. Global, para vocês verem a importância. Então, a responsabilização dele no mundo vai cair sobre o cara também, né? Então, imagina o medo que ele não tá, né, Rodolfo? Exatamente. Nós vamos abrir para discussão aqui, mas antes, Palumbo, nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que teoricamente já deveria fazer esse trabalho. Por que está tendo uma lei para fiscalizar uma lei? Como é que funciona isso para você? Bom, nós vimos recentemente que o Arthur Lira ele quer pautar isso logo após o recesso. Eu continuo com a minha mesma opinião. Esse projeto de lei já foi votado em regime de urgência, passou. Eles iam perder se fosse levar para votação de mérito e resolveram tirar de pauta o seu relator do PCdoB, Orlando Silva. Eu volto a insistir. Não é PL que quer combater fake news, é um PL da censura. Eu tenho claro que isso é uma parte do governo que quer censurar quem já aprendeu a usar a internet, quem já aprendeu a ganhar votos e fazer campanha usando a internet, e a própria esquerda, com declarações de gente importante da esquerda, falou que eles não sabem usar isso. Esse projeto começou
todo errado, não passou por nenhuma comissão, não há sequer uma comissão especial para se discutir. Eu não sou contra a discussão, mas do jeito que está, no atropelo, querer jogar como jogaram, em regime de urgência, sendo que tem outros projetos de leis para ser pautados de interesse muito maior para a sociedade do que este PL, para mim é um absurdo. E volto a insistir, o que se tem que fazer e que ninguém está fazendo, nenhum governador está fazendo, e muito menos o nosso ministro da Justiça ou mesmo o governo federal, é fortalecer as delegacias de combate a crime cibernético. As delegacias que combatem as fake news, que combatem crime de ameaça, injúria, difamação. Isso que tem que ser feito. Infelizmente, não fazem isso. Inclusive aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, só tem uma delegacia especializada para atender milhares e milhares de pessoas que vão buscar apoio. Não tem essas delegacias no interior de São Paulo, não tem em Ribeirão Preto, não tem em Santos, não tem em Campinas. Você imagine como é que está aí por essas cidades Brasil afora. Eles não querem fortalecer a polícia judiciária, a polícia civil, que tem a atribuição de combater esses tipos de delito que acontecem, inclusive, na internet. Eles querem enfiar isso goela abaixo, às pressas, porque eles estão muito preocupados, porque cada vez mais eles estão perdendo eleições através de um aparelho de celular sem muito dinheiro, igual esses tubarões aí da política, essas velhas raposas que se utilizam daquela política velha, toma lá, dá cá, de compra de voto, inclusive, com verdadeiros feudos, onde os políticos se reelegem, e eles não sabem usar isso aqui. Enquanto eles precisam de milhares de reais para fazer uma campanha, eu com o meu celularzinho consigo atingir o mesmo número de pessoas sem dinheiro nenhum. E olha só, eu quero que você fale, Felipe, mas é só um ponto de observação também, porque enquanto nós estamos falando aqui de milhões, tá, dos nossos do nosso bolso, né, negão? É isso aí. Nosso bolso, né, Carol? Felipe, Palumbo, todo mundo concorda que vai sair do nosso bolso. Vai sair do nosso bolso. Tô falando com a câmera 2 aqui, né? Ok. Vai sair do nosso bolso. Aí o Palumbo vem aqui e faz um ponto de observação. Nós estamos falando da PL, da fake news, só que nós só temos uma delegacia em São Paulo que combate o crime cibernético, tá certo? É isso, perfeito. É isso. Vocês entenderam aí em casa o que eu quero dizer? Como é que a gente vai combater? Porque tá fazendo uma lei da fake news, quem é que vai investigar isso? Só tem uma delegacia. É um ponto de observação. Não é, Felipe? Também? Concorda comigo? Rodolfo, Concorda comigo. Concordo em termos contigo. Agora é o seguinte, Palumbo, quando você coloca uma postura de ser contra a regulação, o que você faz, em última análise, é dar para o Poder Judiciário decidir o que pode e o que não pode fazer, e dar para as Big Techs, os grandes grupos econômicos de tecnologia, decidir o que pode e o que não pode fazer. Então, assim, você regula, por que você regula? Você regula para dar um parâmetro para o judiciário não entrar em determinadas decisões. Aí eu respondo para a Carol, que falou que há uma linha tênue entre regulação e censura. Para mim, a linha não é tênue não, Carol. Sabe por quê? Quando você regula conteúdo, é censura. Quando você vai até o conteúdo, é censura. Quando você regula a forma, é regulação. Ou seja, o que a regulação boa tem que fazer? Proibir, por exemplo, que as Big Techs tenham algum tipo de postura para retirar do ar conteúdos legítimos de opinião. Isso é regulação. Mas Felipe, colocar quem isso é que no vai PL. regular? Quem é? Meu ponto é o Eu não sou juiz, contra, vai mas você PL. pode regular. Da forma que você está colocando aqui, você está colocando o Poder Judiciário decidir. Não, mas espera um pouquinho. E O Poder no Judiciário Brasil, não pode você sabe o que legislar. acontece, né? Ele não pode legislar. O Poder Judiciário não pode legislar. Tá legislando. Ele está lá para... Mas não Tá deveria. legislando. Não, Tá a gente legislando. sabe que está. Lamentavelmente, eles se deveriam limitar a julgar e não legislar. O que eu sou totalmente contra é você jogar um projeto de lei desse em regime de urgência. Não tinha urgência nenhuma para votar isso. Passar... Aí o governo, literalmente, vou falar a linguagem do povão, ia tomar um pau, aí eles retiraram de pauta. E agora, após o recesso, eles querem colocar novamente em pauta. E vamos ver se eles vão, nesse inteirinho aí, entre a convocação da votação até o início da votação, se a gente vai ficar sabendo aí no meio da imprensa se vai ter liberação de 1 bi e 700 milhões de emendas parlamentares, como aconteceu. Não há uma discussão em comissões, não há discussão em comissão especial que poderia ser criada, mas não querem. Eles querem literalmente entrujar. E com todo respeito, né? Uma pessoa, um relator que é do Partido Comunista, desde quando ele está preocupado com a sua liberdade? Desde quando um comunista está preocupado com a sua liberdade? O que o Felipe está falando faz até algum sentido. O problema é essa pressa toda, é essa vontade toda de passar que eles estão querendo.
Hoje, o grande problema da internet é como eu já fui ameaçado, não sei, o Palumbo provavelmente... Já tive várias publicações minhas tiradas e eu não entendi por que até hoje. Não, mas eu digo assim, tem aquele perfil que cria e fala assim, porque hoje é muito fácil você saber aonde as pessoas estão, aonde as pessoas moram. É muito simples você saber onde qualquer pessoa mora, mas no nosso caso, que somos pessoas públicas, isso se agrava muito mais. Então é muito fácil alguém falar assim, ó, eu vou fazer acontecer com você. Ali tem um crime. Certo? Então, se eu vou numa delegacia, aí a gente já começa com o primeiro embate, que seria ter que ir numa delegacia especial. E aqui em São Paulo, como o Palumbo falou, a gente só tem uma. Para mim, a gente deveria ir em qualquer delegacia, porque eu estou munido de uma prova. Eu tenho uma prova. Pode ir em qualquer delegacia, Alessandro, mas pode ir em qualquer uma? Você pode registrar a ocorrência em qualquer delegacia. Mas esse tipo de investigação precisa de policiais técnicos. Ah, tá. E não entendi. há. Não há. E mesmo que você vá na delegacia certa, para que a rede social vá lá e quebre o sigilo daquele camarada para que a gente possa, no mínimo, poder saber onde ele está. Saber quem é, né? Saber Óbvio. quem é. Existe toda uma burocracia, aí tem que ir para o juiz, e o juiz às vezes dá a ordem, e a rede social recusa, como já aconteceu várias vezes. Eu concordo que tenha que ter esse tipo de dispositivo, porque hoje não existe. Eu posso chegar lá com uma prova, certo? Tenho aqui uma prova aqui, ó, tem um cara me ameaçando aqui, entendeu? E eu não consigo ir além daquilo porque eu travo nessa hora. Mas hoje não é o que eles querem. Não tem ninguém brigando por isso. Eu sou um dos poucos comentaristas que fala sobre isso. Na maioria das vezes, eles querem calar justamente quem eles sabem quem é. Então, existem ameaças de próprio... Eu sei disso porque eu sou um cara que tuito muito. Eu tuito muito, eu faço muito vídeo, eu escuto direto assim, ó. Ah, é bom que passe essa PL das fake news pra gente poder calar você.